Quem nunca sofreu tanto por uma desilusão amorosa a ponto de sentir que perdeu completamente o controle da própria mente? Nossa, a famosa fossa, né? Exato. Aquela sensação de que o mundo perdeu a cor, que a racionalidade simplesmente desapareceu e sobrou apenas um poço de atitudes impulsivas. É um momento em que a gente quase não se reconhece. Pois é. E hoje a nossa análise vai explorar um território fascinante e muitas vezes cercado de estigmas justamente sobre isso. Nossa fonte hoje é o livro Mentes que Amam Demais, o Jeito Borderline de Ser, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Uma obra fundamental. Com certeza. A missão deste nosso mergulho profundo é focar no capítulo 7 da obra, para tentar desmistificar o transtorno de personalidade borderline. E a lente que a gente vai usar para isso é bem reveladora. A ideia do espectro. Isso. A ideia de que existe um verdadeiro espectro borderline. A proposta é entender que nem todo comportamento passional significa um transtorno completo, e além disso investigar uma conexão surpreendente que a autora faz entre essa intensidade emocional avassaladora e a genialidade artística. E essa linha que separa uma dor temporária de um traço fixo de personalidade é incrivelmente tênue, sabe? Compreender essa fronteira altera toda a nossa percepção sobre a natureza humana. Ao examinarmos esse espectro que a obra propõe, a empatia se torna uma ferramenta obrigatória. Totalmente. Porque por trás de atitudes que a sociedade rapidamente julga como exageradas ou manipuladoras, destrutivas, há um funcionamento cerebral. Uma biologia, né? Exatamente. Uma biologia e uma estrutura emocional que demandam compreensão técnica e humana muito antes de qualquer julgamento. Certo, então vamos desempacotar isso. O livro propõe uma espécie de paleta de cores, um degradê para o comportamento borderline. E o primeiro estágio desse espectro é o que a autora classifica como o estar border. A premissa é que não se trata de uma condição permanente. É apenas uma fase. Isso, uma fase transitória. Um estado agudo geralmente acionado por um estresse extremo ou pela clássica rejeição amorosa que a gente comentou. Aquela fase de luto profundo que quase todo ser humano experimenta em algum momento da vida. Sim. E a obra ilustra isso com o caso da Rosângela, uma jornalista de 27 anos. O caso da Rosângela é emblemático porque retrata um colapso que muita gente que escuta a gente agora pode reconhecer. Ela mantinha um relacionamento de 2 anos com o Carlos, algo que ela considerava o pilar de estabilidade da vida dela, até o momento em que descobre uma traição. Uma quebra de confiança brutal. Total. A reação imediata dela é expulsá-lo de casa. O que parece uma atitude de autopreservação bem lógica num primeiro momento. Sim, mas o problema é o que acontece nos meses seguintes. O relato descreve uma verdadeira queda livre. Ela perde totalmente o foco no trabalho, entra numa rotina de choro diário incontrolável. É desesperador. E as atitudes ficam muito erráticas. Em um momento ela liga implorando para o parceiro voltar, e no minuto seguinte ofende e desliga na cara dele. O clássico morde e assopra. Pois é. Além disso, ela inicia um abuso de álcool como anestésico e passa os dias imersa em músicas tristes só alimentando a própria dor. É um cenário de caos absoluto que mimetiza um transtorno. E o que é fascinante aqui é a mecânica biológica por trás desse caos. Como assim? O cérebro humano, quando sofre o impacto de uma rejeição amorosa dessa magnitude, passa por um fenômeno conhecido como sequestro emocional. Sequestro emocional. Isso. A amígdala cerebral, que funciona como nosso alarme de incêndio para emoções e ameaças, entra em um estado de hiperatividade. Espera, então, esse sequestro emocional significa que a biologia da pessoa literalmente desliga a parte lógica do cérebro? Exato. Como se o sistema de freios falhasse no meio de uma descida íngreme. É uma ótima analogia. O cérebro não apenas perde o freio, como pisa no acelerador emocional com força total. O córtex pré-frontal, que é a região logo atrás da nossa testa... Que é a parte racional, né? Isso. A parte responsável pelo planejamento, pela ponderação e por nos dizer: olha, não mande essa mensagem às 3 da manhã. Aquela voz da razão que a gente ignora na fossa. É essa mesma. Esse córtex fica temporariamente inibido. O alarme de incêndio da amígdala soa
tão alto que abafa a voz da razão. Caramba! E isso gera a hipersensibilidade extrema, a sensação letárgica de que o futuro não existe sem a outra pessoa e as atitudes autodepreciativas. O indivíduo passa a operar puramente no modo de sobrevivência emocional. Ou seja, a dor passa a ser sentida como uma lente de aumento gigantesca. Mas a obra faz questão de pontuar uma diferença vital entre a Rosângela, que está border, e alguém que efetivamente possui o transtorno. A palavra-chave aí é transitoriedade. Transitoriedade. Isso. A linha de corte clínica ao tempo e a capacidade de recuperação. O estar border é uma reação aguda, um gatilho muito claro neste caso, o fim do relacionamento. Que é um começo e um fim. Exatamente. Após algumas semanas ou meses, o córtex pré-frontal volta a assumir o controle, o cérebro processa o luto, os níveis de neurotransmissores se estabilizam, a pessoa reorganiza a própria rotina e a vida segue o seu curso normal. O episódio fica no passado. Entendi. Então é realmente um estado passageiro. Mas avançando nesse espectro, a autora nos convida a dar um passo para o segundo nível, que é o parecer border. Aí a situação já muda de figura. Sim, ganha contornos mais complexos. Não é mais apenas uma fase ruim após um término, mas sim a presença de traços estruturais de personalidade. A analogia utilizada no texto eu achei muito visual. Pense num esboço, um desenho feito apenas com linhas tracejadas. A metáfora do esboço ilustra muito bem que a imagem já é reconhecível, embora não esteja finalizada. Alguém que parece border não atinge a quantidade de critérios clínicos exigidos pelos manuais de psiquiatria. Para receber o diagnóstico formal, né? Isso, para o diagnóstico do transtorno completo. No entanto, os traços disfuncionais estão ali de forma persistente. Que tipo de traços? Pode ser um medo crônico do abandono, uma dependência afetiva severa ou explosões de raiva. Essas linhas tracejadas, mesmo não formando o quadro completo, causam um estrago considerável nas dinâmicas familiares e profissionais. E para materializar esse conceito, o livro traz a história da Sandra, uma empresária de 32 anos com uma carreira brilhante e muito bem-sucedida financeiramente. Mas quando a lente se volta para a vida afetiva, o cenário é desolador. É bem triste. A Sandra mantém um relacionamento de 6 anos com um parceiro que não trabalha, ela financia a vida dela inteira, desde roupas caras e relógios até o carro que ele dirige. Nossa! E o agravante é que ele não apenas é sustentado por ela, mas atrai abertamente e a humilha na frente de amigos e familiares. E a resposta dela a tudo isso? A resposta da Sandra a esse ciclo de abusos é sempre aceitá-lo de volta, movida por um terror paralisante de encarar a solidão. Sabe o detalhe que mais chama atenção no relato do livro? É a lucidez da Sandra. Sim, a autoconsciência dela. Em meio a esse ciclo de humilhação, ela chega a verbalizar, tipo, isso não pode ser normal. Como eu me livro desse vício? Ela assiste à própria destruição sabendo perfeitamente o que está acontecendo. Ela tem plena consciência do fundo do poço. Se conectarmos isso ao panorama geral do sofrimento mental, a gente se depara com um paradoxo brutal da psicologia. Qual? Os indivíduos que apenas parecem borders, ou seja, que carregam os traços, frequentemente vivenciam um sofrimento muito mais agudo do que aqueles que possuem o diagnóstico completo do transtorno do transtorno. Sofrem mais? A lógica sugeriria o oposto, não? O transtorno, na sua forma mais grave, não deveria representar o auge da angústia? Faz sentido pensar assim. Mas a diferença fundamental reside justamente na capacidade de autoconsciência. Ah, a lucidez que a gente falou. Exato. Como o caso da Sandra exemplifica, quem tem apenas o traço mantém a percepção da realidade ao seu redor e de si mesmo quase intacta. Ela sabe o que está fazendo. Ela tem o discernimento de que a relação é tóxica e reconhece o próprio comportamento dependente. Essa clareza mental gera uma vergonha esmagadora. Imaginou. A pessoa se culpa por ser inteligente, bem-sucedida em outras áreas, mas incapaz de dar um basta num relacionamento destrutivo. É um constrangimento contínuo. Essa autoavaliação implacável é o que frequentemente empurra essas pessoas para estados depressivos muito severos. É literalmente o peso de uma lucidez que tortura.
A pessoa é refém da própria emoção, mas com o intelecto intacto assistindo a tudo de camarote. Sofrendo em dobro. Mas o livro aponta, contudo, que essa mesma dor lúcida carrega uma semente de transformação. Sim, porque a angústia gerada por essa vergonha atua como o principal motor para a busca de ajuda. O fundo do poço vira uma mola. Perfeito. É justamente por não suportarem mais o abismo entre o que pensam e o que fazem que essas pessoas chegam aos consultórios. E a terapia funciona bem nesses casos. O prognóstico é muito animador. A psicoterapia encontra um terreno fértil, pois a capacidade reflexiva já existe. O papel do terapeuta passa a ser o de fornecer ferramentas e estratégias para que o paciente consiga fortalecer esse córtex pré-frontal. Aquele mesmo que falha lá no sequestro emocional. Esse mesmo. Fortalecendo ele, a razão finalmente consegue frear os impulsos emocionais. O índice de recuperação e de melhora na qualidade de vida é altíssimo. Muito bom. Então, recapitulando a nossa jornada, passamos pelo Star Border, que é a dor transitória e aguda. Entendemos o parecer Border, onde os traços disfuncionais se misturam com uma autoconsciência dolorosa. O que nos leva ao extremo desse espectro? O que significa, no rigor da palavra e da clínica, o ser Border? Atingir o fim do espectro significa que o indivíduo preenche todos os critérios para o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline clássico. O quadro completo. Sim. Nesse estágio, o sofrimento e a desregulação transbordam para todas as esferas da existência, seja cognitiva, comportamental, afetiva e interpessoal. A obra define essa condição através de 2 pilares centrais: a identidade fluida e o que é descrito como uma hemorragia emocional crônica. Olha, o termo hemorragia emocional é muito forte. O livro descreve que qualquer percepção de rejeição, seja ela real, como um término, ou completamente imaginária. Como uma mensagem não respondida. Isso, uma mensagem de texto que demorou 10 minutos a mais para ser respondida, tudo isso é interpretado como uma ameaça de aniquilação. E a metáfora da hemorragia é clinicamente precisa. Para uma mente neurotípica, uma discordância é apenas um arranhão. Uma coisa do dia a dia. Mas para um indivíduo que é border, esse mesmo arranhão parece uma amputação sem anestesia. A dor vaza sem controle. E como a dor é insuportável, a resposta comportamental deve ser extrema, né? Totalmente hiperbólica. Isso se manifesta em crises de fúria desproporcionais, agressividade extrema direcionada aos outros ou a si mesmo e, muito frequentemente, atos de automutilação. Como uma forma de lidar com a dor. Sim, que funcionam como uma tentativa desesperada de focar a dor emocional insuportável em uma dor física concreta. Nossa, é muito pesado. E a questão da identidade fluida, a leitura sugere que essas pessoas sofrem de um vazio crônico, um tédio existencial tão profundo que elas sequer sabem quem são longe do olhar do outro. A ausência de um senso de eu cristalizado é talvez a parte mais exaustiva do transtorno. Como assim? Sem um núcleo de identidade sólido, a pessoa passa a vida operando como um camaleão, tentando aderir à identidade das pessoas ao redor para sentir que existe. Copiando os outros? Absorvendo os outros. Eles amam com idolatria hoje e odeiam com repulsa amanhã, num ciclo vertiginoso. Tudo no limite. Tudo no limite. O grande drama é que essa intensidade e essa necessidade ávida de fusão com o outro acabam gerando comportamentos controladores e sufocantes. A ironia trágica do transtorno é que as atitudes que eles tomam para evitar o abandono são exatamente as atitudes que acabam afastando as pessoas. Exato. É uma profecia autorrealizável. Então, o que tudo isso significa? Fica claro que carregar essa hemorragia emocional e essa instabilidade de identidade 24 horas por dia é uma carga quase insustentável. É exaustivo para o cérebro e para o corpo. A mente humana precisa de uma válvula de escape para não colapsar sob esse peso. E é exatamente aqui que o livro faz uma transição fascinante. Porque o sofrimento precisa de um destino, né? A energia emocional em ebulição demanda um canal de escoamento sob o risco de destruir o próprio indivíduo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A obra dedica uma sessão inteira ao que a autora nomeia como o lado quente do ser.
Trata-se de uma tese de que essa exata estrutura mental limítrofe é o motor oculto por trás de algumas das maiores manifestações de genialidade artística da história. É uma perspectiva brilhante. Há inclusive uma equação proposta no texto. A equação matemática da genialidade, segundo a obra, é estruturada da seguinte forma: emoções diversas e intensas, somadas a uma identidade flutuante e por vezes inexistente. Resultam em quê? Resultam em um elevadíssimo poder de atuar como veículo de manifestações artísticas. É a biologia do transtorno servindo como matéria-prima para a arte. Vamos destrinchar as duas partes dessa equação, começando pelas emoções intensas. Como a ausência daquele filtro racional que a gente discutiu lá atrás beneficia o processo de criação? Pensa assim: o ser humano mediano possui limites naturais para a experimentação da dor, da euforia e da paixão. Os nossos filtros cognitivos nos protegem do excesso. Para a gente não surtar no dia a dia. Exato. O indivíduo no espectro borderline, no entanto, transita diariamente por essas zonas de excesso. Porque o sistema límbico deles ferve continuamente, eles conseguem acessar, capturar e traduzir em arte sentimentos que pessoas comuns não conseguem sequer conceber, muito menos expressar. Eles vivem na temperatura máxima. Sim. Quando um cantor no espectro vocaliza a dor da perda ou um pintor joga sua angústia na tela, eles atingem texturas emocionais tão cruas e viscerais que atravessam os filtros lógicos do público. A obra deles nos emociona porque nos empresta uma profundidade de sentimento que nós mesmos não conseguiríamos acessar em segurança. É como se eles descessem até o fundo do poço emocional e trouxessem a água para nós bebermos. É uma entrega absoluta. Uma entrega que custa muito caro para eles. Com certeza. E a segunda parte da equação, o papel da identidade flutuante, como o fato de não ter um eu sólido, ajuda especificamente atores e intérpretes. O livro sugere que eles precisam de um roteiro para dar sentido à própria existência. Imagine a angústia diária de acordar sem convicções sobre quem você é, o que deseja, ou qual é o seu propósito. A ficção e o palco funcionam como um antídoto perfeito para esse vazio crônico. Dá um contorno para a pessoa. Exatamente. Quando um ator com traços borders assume um personagem, ele recebe algo inestimável, um contorno. O roteiro oferece regras claras de comportamento, motivações definidas, um figurino e, fundamentalmente, um começo, um meio e um fim. Coisas que faltam na vida real deles. Que faltam desesperadamente durante o período das filmagens ou da temporada teatral. Aquela identidade provisória preenche o vazio interior de maneira sublime. O ator não está simplesmente aplicando uma técnica de interpretação, ele está habitando o personagem de forma visceral. Porque aquele personagem dá a ele a solidez que não existe na vida real. Perfeito. A ficção organiza o caos interno. O livro tem uma passagem metafórica muito poética sobre isso, descrevendo esses indivíduos como um jato de tinta colorida e intensa na tela da vida. Eles trazem tons hiperbólicos que quebram a monotonia da existência humana comum. E nós somos fascinados por isso? Totalmente. Nós, como público, pagamos ingressos caros, compramos os discos, lotamos cinemas para consumir essa arte febril. Mas o custo dessa entrega nos bastidores é altíssimo. A leitura não romantiza o sofrimento. Ela expõe as overdoses, os relacionamentos caóticos que estampam capas de revistas, a autodestruição severa. E é por isso que a análise precisa separar o impacto da arte do impacto na vida do artista. Sim. E aqui a distinção entre ter o traço e ser border faz toda a diferença novamente. Artistas que apenas parecem borders, que carregam os traços, mas mantêm alguma autoconsciência, muitas vezes utilizam a arte como uma âncora duradoura. A profissão salva eles. A disciplina da carreira artística consegue estruturar a vida deles ao longo prazo. Por outro lado, aqueles que possuem o diagnóstico completo do transtorno, devido à ausência total de freios inibitórios e à extrema impulsividade, costumam construir carreiras que são brilhantes, porém meteóricas. Queimam rápido demais. A trajetória é marcada por escândalos, interrupções trágicas e rupturas irreparáveis. A arte que eles produzem transborda e encanta o mundo,
mas a estrutura da vida pessoal desmorona rapidamente ao redor deles. É literalmente o sacrifício do Criador em prol da criação. Bom, chegando ao fim da nossa jornada de hoje, o panorama geral que a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva nos apresenta exige uma mudança de postura. Uma mudança de olhar, né? Sem dúvida. Começamos entendendo o luto do Star Border, uma dor que todos compartilhamos em algum momento. Avançamos pela angústia lúcida do parecer Border, exemplificada pela luta silenciosa da Sandra contra seus próprios comportamentos. E aprofundamos-nos na complexidade de quem é Border. Compreendendo como uma mente que opera no limite da desregulação emocional pode ser simultaneamente um poço de sofrimento crônico e a fonte da genialidade que move a nossa cultura. Exatamente. O recado transversal de todo esse capítulo 7 é um forte chamado à empatia. Porque por trás do escândalo, da reação desproporcional ou do comportamento que parece mera manipulação, existe um medo genuíno do abandono e um vazio desesperador que busca qualquer forma de preenchimento. E isso levanta uma questão importante. Talvez a reflexão mais perturbadora que podemos extrair dessa análise. Qual seria? Sabendo que a arte de impacto monumental, as atuações que nos deixam sem fôlego, as composições musicais que dissecam a alma humana, frequentemente nascem dessa matemática dolorosa, de uma identidade estilhaçada e emoções sem filtro. Sim. Até que ponto a reverência cultural que prestamos ao gênio excêntrico e incompreendido não passa de um aplauso socialmente aceito ao sofrimento incalculável de uma mente borderline que apenas encontrou um palco onde é permitido sangrar em público? Uau! Uma provocação pesada que nos obriga a olhar para a indústria do entretenimento e para os nossos próprios ídolos com lentes completamente novas. É para se pensar muito. Mas, para fecharmos este nosso mergulho profundo, o material nos empurra para uma reflexão ainda mais próxima do nosso cotidiano. Se a linha entre uma dor temporária e um traço de personalidade é tão influenciada por fatores ambientais, pelo estresse e pela sensação de pertencimento, o quanto da nossa cultura atual de conexões rápidas, relacionamentos descartáveis e comunicação fragmentada não está silenciosamente empurrando mentes vulneráveis para a berra desse espectro de abandono crônico. Fica a reflexão para continuarmos observando as relações humanas com muito mais profundidade e compaixão. A gente fica por aqui e até a nossa próxima análise profunda.